Imagine a cena. Florence Scovel Shinn estava em seu escritório aconchegante em Manhattan. Era dezembro de 1925. A atmosfera natalina pairava no ar. De repente, uma mulher irrompe pela porta, banhada em lágrimas. Seu nome era Margarida. Uma senhora de 47 anos com um semblante carregado de aflição. Ela trazia consigo um caderno, um diário repleto de anotações. Afirmações de gratidão que, ironicamente, pareciam não surtir efeito algum. Com a voz embargada, Margarida compartilhou seu desespero com Florence. Eu agradeço todos os dias, há 3 anos. Agradeço pelo lar que tanto almejo. Agradeço pela prosperidade financeira que necessito. Agradeço pelo bem-estar que ansiosamente aguardo. Mas nada acontece. Por quê? Por quê? Florence, com sua serenidade característica, pegou o caderno em suas mãos, folheou página por página, absorvendo cada palavra, cada sentimento ali expressos. Em seguida, fechou os olhos por um instante, como se buscasse a resposta em seu interior. E, ao abri-los novamente, proferiu uma única frase. Uma sentença que mudaria o rumo da história de Margarida. Você não está agradecendo. Você está implorando. O silêncio preencheu o ambiente. Margarida, atônita, não sabia o que dizer. Florence então continuou. A cada vez que você escreve, agradeço pelo lar que almejo. Você está, na verdade, declarando ao divino que você não o tem. A cada vez que você agradece pela prosperidade financeira que necessita, você vibra na escassez. E o divino não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sente ao dizer. Naquele exato momento, Florence teve uma epifania. Uma compreensão profunda sobre algo que vinha observando há anos. Incríveis 97% das pessoas que praticavam o agradecimento o faziam de maneira inadequada. E o pior, esse erro era tão sutil, tão invisível, que passava completamente despercebido. Mas era fatal para a manifestação dos seus desejos. E neste vídeo vou te revelar exatamente qual é esse erro que você pode estar cometendo. Vou te apresentar os 3 tipos de agradecimento que na verdade bloqueiam suas manifestações. E vou te ensinar o método exato que Florence ensinou para Margarida. E que a fez concretizar o sonho de ter um lar em apenas 19 dias. Se você dedica tempo para agradecer diariamente, mas não vê nenhuma mudança significativa em sua vida. Preste muita atenção, porque você está prestes a descobrir onde está o nó, o que está te impedindo de alcançar seus objetivos. Florence Scovel Shinn iniciou seus estudos sobre o poder do agradecimento em 1918. Um período particularmente difícil em sua vida. Ela havia acabado de perder seu marido. Encontrava-se em uma situação financeira precária. E foi numa manhã de terça-feira que ela se deparou com um versículo inspirador em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. Intrigada, ela decidiu colocar o versículo à prova. Começou a agradecer. Agradeceu pela dor que sentia. Agradeceu pela falta que experimentava. Agradeceu pela solidão que a consumia. E, incrivelmente, em apenas 7 dias, algo extraordinário aconteceu. Uma antiga cliente entrou em contato, oferecendo um trabalho de ilustração. Um trabalho que lhe renderia $200. Exatamente o valor que Florence necessitava para quitar o aluguel atrasado. Mas Florence não se contentou com isso. Ela percebeu que não era apenas o ato de agradecer que gerava resultados, mas sim a forma como você agradece. E foi aí que ela começou a documentar os erros mais comuns, as falhas que as pessoas cometiam ao expressar sua gratidão. Durante 7 anos,
De 1918 a 1925, Florence atendeu mais de 300 pessoas em seu consultório espiritual. E com o tempo, um padrão assustador começou a se desenhar. As pessoas que mais se dedicavam a agradecer eram justamente as que menos conseguiam manifestar seus desejos. Como isso era possível? Determinada a desvendar esse mistério, Florence começou a registrar tudo. Ela dividiu seus clientes em 2 grupos distintos. O grupo A, composto por pessoas que agradeciam e manifestavam rapidamente. E o grupo B, formado por aqueles que agradeciam, mas não obtinham resultado algum. E foi em 1924 que a grande revelação aconteceu. Florence descobriu a diferença crucial entre os 2 grupos. O grupo A agradecia pelo que já possuía, enquanto o grupo B, incessantemente, agradecia pelo que almejava ter. Pode parecer a mesma coisa, uma mera questão de semântica. Mas acredite, não é. Deixe-me te explicar melhor. Através da história de Margarida, Margarida iniciou sua jornada de agradecimento em 1922. Ela havia descoberto a lei da atração e acreditava que agradecer antecipadamente atrairia seus objetivos. Assim, todos os dias, ela escrevia: "Agradeço pelo lar que estou manifestando. Agradeço pela prosperidade financeira que está chegando até mim. Agradeço pelo bem-estar perfeito que terei." 3 longos anos se passaram e nada aconteceu. Margarida estava ainda mais pobre, mais doente e, acima de tudo, desesperada. Quando ela chegou ao consultório de Florence, estava à beira de desistir de tudo. E foi nesse momento que Florence fez o diagnóstico espiritual mais preciso de sua vida. Florence disse: "Margarida, toda vez que você escreve, 'Estou manifestando', você está, na verdade, afirmando que ainda não manifestou. Toda vez que você diz, 'Está chegando', você reconhece que ainda não chegou. E toda vez que você fala, 'Terei', você confessa que não tem agora." As lágrimas de Margarida jorraram copiosamente, pois finalmente ela havia compreendido. Florence estava absolutamente certa. Com delicadeza, Florence pegou o caderno de Margarida e rasgou a primeira página. Em seguida, pegou uma folha em branco e escreveu: "Eu agradeço pelo lar que eu tenho. Eu agradeço pela prosperidade financeira que flui até mim agora. Eu agradeço pelo bem-estar perfeito que habita em mim." Margarida, hesitante, expressou: "Mas isso é uma mentira. Eu não tenho lar." Florence, com firmeza, respondeu: "Não é mentira. É fé. Você não agradece para manifestar. Você agradece porque já manifestou no mundo invisível. O mundo visível é apenas um reflexo, um eco do que já existe no plano espiritual." Aquela conversa transformadora se estendeu por 2 horas. Durante esse tempo, Florence ensinou a Margarida as 3 regras fundamentais do verdadeiro agradecimento. E essas 3 regras mudaram completamente a vida de Margarida. Primeira regra: agradecer no presente e não no futuro. Florence explicou: "O divino não compreende o tempo. Ele só reconhece o agora. Quando você agradece pelo que terá, você está, na verdade, projetando sua bênção para um futuro distante. E esse futuro nunca chega. Porque, quando ele se torna presente, você continua a agradecer pelo futuro, criando um ciclo infinito de espera. No entanto, quando você agradece pelo que você já tem agora, mesmo que seja invisível aos seus olhos, você ancora essa bênção no presente. E dessa forma, o divino se vê compelido a materializá-la." Florence deu um exemplo claro. Se você almeja ter um lar, não agradeça pelo lar que terá.
Agradeça pelo lar que você já tem no plano espiritual. Declare: eu agradeço pelo meu lar. Ele já existe. Eu o recebo agora. Parece insanidade? Pois saiba que Florence testou essa técnica com 50 pessoas, entre 1924 e 1925. Todas elas mudaram a forma como expressavam sua gratidão. E, surpreendentemente, 47 manifestaram seus desejos em menos de 30 dias. Uma taxa de sucesso impressionante, 94%. E Margarida foi uma delas. Segunda regra: agradecer a partir da abundância e não da carência. Florence percebeu que a maioria das pessoas agradecia a partir da dor. Elas diziam: eu agradeço porque eu preciso. Eu agradeço porque estou desesperada. Eu agradeço porque não aguento mais. E Florence ensinou: quando você agradece a partir da carência, você emite a vibração de alguém que não possui. E a resposta do divino é implacável: você está certo. Você não tem. E então, ele continua a enviar mais escassez para a sua vida. O verdadeiro agradecimento. Ele emana da abundância. Mesmo que você se encontre em uma situação desafiadora, você agradece como alguém que já possui tudo o que precisa. Você agradece com a convicção de quem já recebeu. Você agradece com a paz de quem não necessita mais pedir. Margarida estava acostumada a agradecer em meio a lágrimas, com desespero, com medo. Florence a ensinou a agradecer, sorrindo, com leveza, com certeza. E foi justamente essa mudança de vibração que transformou a realidade de Margarida. Terceira regra: agradecer de forma específica e não genérica. Florence explicou: o divino não responde a orações vagas. Ele responde a decretos exatos, precisos. Ela pegou o caderno de Margarida e perguntou: que tipo de lar você deseja? Margarida respondeu: um lar bom. Florence rebateu: isso não é específico. Descreva-o em detalhes. Margarida, após refletir por um instante, disse: um lar com 2 quartos, com um jardim florido, próximo ao colégio da minha pequena, e com bastante luz natural na sala. Florence escreveu no caderno: eu agradeço pelo meu lar com 2 quartos, com um jardim florido, próximo ao colégio da minha pequena, e com bastante luz natural na sala. Ele é perfeito. Ele é meu. Eu o habito agora. E então Florence ensinou o ritual. Todos os dias, ao despertar, antes de qualquer outra coisa, você lerá essa declaração de agradecimento em voz alta, por 3 vezes. Você vai sentir o lar. Você vai ver o jardim. Você vai ouvir os pássaros cantando. Você vai sentir a luz do sol entrando pela janela. E então, com o coração transbordando, você vai dizer: está consumado. Naquele dia, depois de conversar com Florence Scovel Shinn, Margarida deixou o consultório com uma missão clara em mente. Ela ia seguir à risca tudo o que Florence havia ensinado, sem questionar, sem hesitar, sem falhar um dia sequer. Nos primeiros 3 dias, nada de extraordinário aconteceu. Mas Margarida perseverou. No 7º dia, ela teve um sonho vívido. Ela se viu dentro de uma casa exatamente como a havia descrito em suas visualizações. Mas ao acordar, a realidade a confrontou. Ela ainda estava presa no pequeno apartamento alugado que mal podia pagar. No 11º dia, uma vizinha comentou casualmente que conhecia alguém que estava vendendo uma casa ali perto. Margarida anotou o endereço. Mas a escassez de prosperidade financeira ainda era um obstáculo. Ela não tinha como comprar a casa. No 15º dia, uma carta inesperada chegou. Era de uma tia distante que havia falecido. E na carta, uma surpresa emocionante.
A tia havia deixado uma herança de $3.000 para Margarida. No 19º dia, Margarida finalmente criou coragem para visitar a casa que a vizinha havia mencionado. Ao entrar, ela ficou completamente paralisada. Era inacreditável. Era exatamente a casa do sonho. 2 quartos aconchegantes, um jardim encantador, perto do colégio da pequena, e a luz do sol dançando na sala. O preço? Apenas $2.800. Margarida não hesitou. Ela comprou a casa no mesmo dia, com o coração transbordando de alegria. Ela voltou ao consultório de Florence. Dessa vez, as lágrimas eram de agradecimento sincero e profundo. E Florence, com um sorriso sereno, disse apenas: "Você vê? Não foi o agradecimento sincero que trouxe o lar. O lar já era seu. O agradecimento sincero apenas te colocou na frequência certa para receber." A história de Margarida não é uma exceção. É a regra. Florence documentou mais de 100 casos semelhantes entre 1925 e 1935. Pessoas que transformaram suas vidas ao mudarem a forma de agradecer e concretizaram coisas que pareciam impossíveis. Lares, empregos dos sonhos, curas milagrosas, relacionamentos abençoados, prosperidade financeira abundante. Mas Florence também registrou os erros. E existem 3 tipos de agradecimento sincero que bloqueiam completamente o fluxo do divino. Eu preciso que você preste muita atenção agora, porque se você está cometendo algum desses erros, nada vai funcionar. Erro número 1. Agradecimento sincero condicional. Isso acontece quando você agradece, mas impõe uma condição. Você diz: "Eu agradeço se isso acontecer. Eu agradeço quando eu receber. Eu agradeço caso funcione." Florence sempre dizia: agradecimento sincero condicional. Não é agradecimento sincero. É negociação. E o divino não negocia. Em 1926, um homem chamado Heitor procurou Florence em busca de ajuda. Ele confessou: "Eu agradeço todos os dias, mas só vou acreditar de verdade quando a prosperidade financeira chegar." Florence respondeu com firmeza: "Então você nunca vai receber, porque você está condicionando seu agradecimento sincero à prova. E a prova só se manifesta para aqueles que já acreditam sem precisar de provas." Heitor resistiu por 2 semanas, mas finalmente se rendeu à sabedoria de Florence e decidiu agradecer sem impor condições. Ele começou a afirmar: "Eu agradeço pela prosperidade financeira que eu já tenho. Ponto final." Sem esperar resultados, sem testar o divino, sem duvidar nem por um segundo. Em apenas 9 dias, Heitor recebeu uma proposta inesperada para se tornar sócio em um negócio que ele nem sequer estava procurando. O valor inicial do investimento? $5.000. Exatamente o que ele vinha decretando com tanta fé. Erro número 2. Agradecimento sincero mecânico. Esse erro ocorre quando você agradece apenas da boca para fora, sem que o coração esteja realmente conectado. Você repete as palavras, mas o sentimento é vazio, sem vida, automático, como um robô. Florence explicava: palavras desprovidas de emoção são como sementes secas. Elas não germinam. Em 1927, uma mulher chamada Patrícia procurou Florence, angustiada. Ela desabafou: "Eu faço minhas afirmações de agradecimento sincero todos os dias, mas sinto como se estivesse apenas lendo uma lista de compras. Não sinto absolutamente nada." Florence questionou: "Então, por que você espera que isso funcione?" Patrícia ficou sem resposta. Florence então ensinou: antes de agradecer, você precisa ativar a emoção. Recorde algo que você recebeu no passado e que te trouxe uma alegria imensa.
Sinta essa alegria novamente. Deixe que ela te preencha por completo. E então, a partir dessa emoção, você agradece pelo que está manifestando. Patrícia começou a seguir o conselho de Florence. Todas as manhãs, antes de agradecer pelo lar que tanto desejava, ela se lembrava do dia em que sua filha nasceu. Revivia aquela alegria pura e incondicional. E então, impulsionada por essa emoção, ela expressava sua gratidão. Em apenas 14 dias, Patrícia encontrou o lar perfeito para sua família. E o proprietário, inexplicavelmente, aceitou um valor 30% abaixo do preço de mercado. Erro número 3. Agradecimento sincero mascarado de reclamação. Esse é o erro mais insidioso e o mais devastador. Ele se manifesta quando você agradece. Mas antes ou depois, você se entrega à reclamação. Você diz: eu agradeço pela prosperidade financeira que está vindo em minha direção. Mas veja só como minha vida está difícil. Eu agradeço pelo meu bem-estar, mas essa dor persistente não me abandona. Florence alertava: toda reclamação anula o agradecimento sincero, porque você não pode vibrar em duas frequências opostas ao mesmo tempo. Ou você emana agradecimento sincero, ou você emana queixa. E a queixa sempre vence essa batalha. Em 1928, um homem chamado Otávio procurou Florence, desesperado. Ele confessou: eu agradeço todos os dias, mas também preciso desabafar. Preciso colocar para fora toda essa dor que me consome. Florence respondeu com compaixão: você pode e deve desabafar, mas não misture o desabafo com o agradecimento sincero. Separe-os. Caso contrário, você estará contaminando a pureza do seu agradecimento sincero. Florence ensinou Otávio a realizar um ritual de limpeza antes de expressar sua gratidão. Todos os dias, antes de agradecer, Otávio escrevia em uma folha de papel tudo o que estava errado em sua vida. Tudo o que o magoava. Tudo o que o frustrava profundamente. E então, ele queimava essa folha, transformando a negatividade em fumaça. E somente após esse ritual, ele expressava sua gratidão. Em 21 dias, Otávio concretizou um emprego que pagava o dobro do que ele ganhava anteriormente. Agora, deixe-me fazer uma pergunta crucial. Qual desses 3 erros você tem cometido? Porque se você tem se dedicado ao agradecimento sincero e ainda não vê resultados, é porque está caindo em um desses 3 armadilhas. Ou você está condicionando, ou você está mecanizando, ou você está reclamando. Mas a solução é inacreditavelmente simples, embora exija disciplina e comprometimento. Florence desenvolveu um protocolo de 21 dias para reprogramar o agradecimento sincero. E esse protocolo é composto por 5 passos poderosos. Eu vou te revelar esses passos agora mesmo. E se você seguir exatamente como eu vou te ensinar, você vai concretizar seus sonhos. Não é uma promessa vazia. É uma lei espiritual inabalável. Passo número 1. Escreva 3 declarações de agradecimento sincero, específicas no tempo presente. Não se prenda-se a escrever 10 ou 20. Foque em escrever apenas 3, mas que sejam extremamente específicas e detalhadas, e que estejam sempre no tempo presente. Exemplo: eu agradeço pelos R$5.000 que chegam até mim agora, de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu agradeço pelo bem-estar perfeito que habita em meu corpo agora, irradiando saúde e vitalidade. Eu agradeço pelo relacionamento amoroso, abundante e harmonioso que eu vivo agora, com nome da pessoa. Passo número 2. Leia as declarações em voz alta ao acordar, antes mesmo de pegar no celular. Esse é o momento mais poderoso do seu dia.
Seu subconsciente está aberto e receptivo. A frequência do dia ainda não foi definida. E quando você lê suas declarações de agradecimento sincero em voz alta, você programa o dia inteiro para o sucesso. Passo número 3. Feche os olhos e sinta a emoção por 60 segundos. Não se prenda a pensar. Sinta. Visualize a cena com riqueza de detalhes. Ouça os sons. Toque os objetos. Sinta a alegria e a gratidão de quem já possui o que deseja. E permita que seu corpo vibre nessa frequência elevada por 60 segundos completos. Passo número 4. Diga, está consumado. E abra os olhos. Essa frase sagrada sela o decreto. É como assinar um contrato espiritual com o divino. Você não está pedindo, você está reconhecendo e aceitando que o que você deseja já foi realizado. Passo número 5. Ao longo do dia, sempre que a dúvida surgir, repita mentalmente uma das 3 declarações de agradecimento sincero. A dúvida é uma intrusa inevitável, mas você não pode permitir que ela domine seus pensamentos. Então, sempre que o pensamento "será que isso vai funcionar?" invadir sua mente, interrompa-o imediatamente e repita com convicção: "Eu agradeço pelos R$ 5.000 que chegam até mim agora." Florence ensinou esse protocolo transformador para Margarida. E Margarida o praticou por 19 dias, até concretizar o lar dos seus sonhos. Florence ensinou para Heitor. E Heitor testemunhou a abundância se manifestar em sua vida em apenas 9 dias. Florence ensinou para Patrícia. E Patrícia encontrou o lar perfeito em 14 dias. De acordo com os registros meticulosos de Florence, a média de concretização utilizando esse protocolo é de 17 dias. Mas existe um segredo ainda mais profundo, que Florence só revelava para aqueles que estavam verdadeiramente prontos para receber. E eu vou te contar agora, porque se você chegou até aqui, você está pronto. O segredo se chama agradecimento inverso e vai mudar tudo o que você sabe sobre concretização. Em 1929, Florence estava atendendo uma mulher chamada Beatriz. Beatriz tinha perdido tudo. O marido tinha partido para a glória. Os filhos tinham se distanciado. Ela estava na mais profunda escassez. E ela disse para Florence: "Eu não tenho nada para agradecer." Florence olhou nos olhos dela e disse: "Então agradeça pelo que você não tem." Beatriz ficou confusa. Florence explicou: "Você perdeu o marido, mas você não perdeu a capacidade de amar. Você está na escassez. Mas você não perdeu a fé em Deus. Você está sozinha, mas você não perdeu a vida. Agradeça pelo que você não tem de ruim. Agradeça pelo que você não sofreu. Agradeça pelo que você não perdeu." Beatriz começou a fazer. Todo dia, ela agradecia. "Eu agradeço porque eu não estou doente. Eu agradeço porque eu não estou na rua. Eu agradeço porque eu não perdi a fé." Em 3 dias, algo mudou dentro dela. A vibração dela se elevou. E em 11 dias, um dos filhos voltou. Ele trazia uma proposta. Uma amiga dele estava precisando de alguém para cuidar da casa. O salário era bom e incluía moradia. Beatriz aceitou. E em 6 meses, ela estava completamente restaurada, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Quando Beatriz voltou ao consultório de Florence, ela disse: "Eu entendi. O agradecimento sincero não é sobre ter tudo. É sobre reconhecer o que você já tem, mesmo que seja só a ausência de algo pior." Florence sorriu e disse: "Agora você entendeu a lei do agradecimento sincero. Não é sobre quantidade, é sobre reconhecimento." E foi exatamente essa lição que Florence ensinou durante décadas.
O agradecimento sincero verdadeiro não precisa de razões externas. Ele existe por si só, porque você decide ser grato. Agora eu preciso te contar sobre um caso que mudou minha compreensão sobre tudo isso. Em 1931, um homem chamado Ricardo procurou Florence. Ele estava desesperado. Tinha perdido o emprego. Estava com dívidas. A esposa tinha ameaçado ir embora de casa. E ele disse: "Eu tentei tudo. Afirmações, visualizações, agradecimento sincero. Nada funciona." Florence perguntou: "Você agradece com expectativa ou com rendição?" Ricardo não entendeu. Florence explicou: "Expectativa é quando você agradece esperando que algo mude. Rendição é quando você agradece, mesmo que nada mude." Ricardo confessou: "Eu agradeço esperando resultado." Florence disse: "Então você não está agradecendo. Você está barganhando. E o divino não responde a barganhas." Florence ensinou Ricardo a praticar o agradecimento de rendição. Ela disse: "Todo dia você vai agradecer por 3 coisas. Mas você não vai suplicar nada. Você não vai esperar nada. Você vai apenas reconhecer." Ricardo começou. Primeiro dia: "Eu agradeço porque eu estou vivo. Eu agradeço porque eu tenho ar nos pulmões. Eu agradeço porque eu ainda posso escolher." Nos primeiros dias, ele sentia raiva, porque parecia que ele estava se conformando com o sofrimento. Mas Florence disse: "Continue, você vai entender." Dia 7. Algo mudou. Ricardo percebeu que ele estava em paz, mesmo sem emprego, mesmo com dívidas, mesmo com a ameaça da esposa. Ele estava em paz, e foi exatamente naquele dia que o telefone tocou. Era um antigo colega de trabalho. Ele estava abrindo uma empresa e precisava de alguém de confiança. O salário era 50% maior que o emprego anterior. Ricardo aceitou. E em 2 meses, as dívidas estavam pagas. A esposa voltou a sorrir. A casa voltou a ter harmonia. Ricardo voltou ao consultório de Florence e disse: "Eu entendi. Quando eu parei de agradecer para conseguir, eu comecei a conseguir." Florence respondeu: "Exatamente. O agradecimento sincero não é moeda de troca. É estado de ser. E quando você é grato, você atrai mais motivos para ser grato. É a lei da correspondência." Essa história de Ricardo revela uma verdade que poucos entendem. O agradecimento sincero não funciona quando você a usa como ferramenta. Ele funciona quando você a vive como identidade. E agora eu vou te passar o decreto do agradecimento sincero verdadeiro que Florence usava. Esse decreto foi escrito por ela em 1932 e está documentado no livro Sua Palavra é Sua Varinha. Mas antes, eu preciso te falar uma coisa. Se esse vídeo trouxe valor para você, se você acabou de descobrir o erro que estava cometendo, se você sentiu que Florence está te guiando através dessas palavras, existe uma forma de honrar isso. O valeu demais ali embaixo não é só um botão de apoio financeiro. É você ativando a lei da circulação. Florence ensinou que quando você recebe valor espiritual e você retorna, você multiplica. Mas quando você recebe e você retém, você bloqueia. Pensa assim: você acabou de receber um ensinamento que pode mudar sua vida. Se você deixa isso parado, a energia estagna. Mas se você circula, mesmo que seja um valor simbólico, você diz ao divino: "Eu reconheço o valor. Eu honro a troca. Eu abro espaço para receber mais." E aí o divino responde: "Se você honra o pequeno, eu te confio o grande." Então, se você sentiu que esse vídeo foi valioso, clica no Valeu Demais.
Não pelo canal, mas por você. Porque você está praticando o agradecimento sincero ativo. E o agradecimento sincero ativo atrai concretização ativa. Agora vamos ao decreto. Decreto do agradecimento sincero verdadeiro, de Florence Scovel Shinn. Eu agradeço porque eu sou o canal aberto da abundância divina. Eu não agradeço para receber. Eu agradeço porque já recebi. Tudo que é meu por direito divino já está concretizado no mundo invisível e agora se materializa no mundo visível. Eu não espero. Eu não duvido. Eu não negocio. Eu apenas reconheço. E ao reconhecer, eu concreto. O agradecimento sincero é minha frequência. A abundância é minha realidade. Está consumado. Assim é. Amém. Esse decreto é poderoso. Mas ele precisa ser feito de um jeito específico. Florence ensinava. Leia esse decreto em voz alta, de pé, com a mão direita no coração. Leia 3 vezes. Uma vez para o corpo, uma vez para a mente, uma vez para o espírito. E então silencie por 1 minuto. Deixe a vibração se espalhar. Faça isso todo dia por 21 dias. Não pule nenhum dia. Porque cada dia é uma camada de programação. E no dia 21, você terá reprogramado completamente sua relação com o agradecimento sincero. Florence fez esse decreto durante 15 anos, desde 1925 até 1940. E ela documentou que em todos os períodos de crise, foi o agradecimento sincero que abriu as portas. Quando ela estava doente em 1938. Foi o agradecimento sincero pelo bem-estar invisível que trouxe a cura visível. Quando ela perdeu clientes em 1934 durante a Grande Depressão, foi o agradecimento sincero pela prosperidade financeira, invisível que trouxe novos clientes. Quando ela se sentia sozinha depois da partida do marido para a glória, foi o agradecimento sincero pela companhia invisível de Deus, que trouxe amizades verdadeiras. O agradecimento sincero sempre funcionou. Porque o agradecimento sincero é a linguagem que o divino entende melhor que qualquer outra. Agora eu vou te dar 3 sinais de que o agradecimento sincero está funcionando na sua vida. Sinal 1. Você começa a perceber pequenas sincronicidades. Um número que se repete insistentemente. Uma canção que toca na hora certa, quando você mais precisava ouvi-la. Uma ligação inesperada, de alguém que surge do nada. Esses são sinais claros de que a vibração do agradecimento sincero está ativada em sua vida. Sinal número 2. Você sente uma paz inabalável, mesmo em meio ao maior caos. Quando você cultiva o agradecimento sincero de verdade, você não se deixa levar pela ansiedade. Você não se desespera. Você tem a certeza de que aquilo que te pertence, por direito divino, já é seu. Você só precisa estar aberto para receber. Sinal número 3. As coisas começam a se resolver sozinhas, como por encanto. Você não precisa se esforçar ao extremo. Não precisa correr atrás exausto. As oportunidades simplesmente aparecem. Portas antes trancadas se abrem de repente. As pessoas certas, que somam em sua jornada, cruzam o seu caminho, porque você está vibrando na frequência correta. Se você começar a notar esses 3 sinais em sua vida, saiba, o agradecimento sincero está funcionando e a concretização dos seus sonhos está a caminho. Florence Scovel Shinn viveu 62 anos intensamente. E durante os últimos 22 anos de sua vida, ela dedicou-se a ensinar a prática do agradecimento sincero para mais de 5.000 pessoas. Ela documentou taxas de sucesso incríveis, de 89%, para aqueles que seguiam à risca o protocolo completo de 21 dias. Isso significa que,
A cada grupo de 100 pessoas que se comprometiam com o protocolo, 89 manifestavam alguma coisa palpável em suas vidas em menos de 30 dias. Nem sempre era tudo aquilo que desejavam ardentemente, mas invariavelmente era algo que provava, de forma inequívoca, que a lei divina estava em pleno funcionamento. E quanto àquelas 11 pessoas que não obtinham resultados visíveis? Florence descobriu que todas elas compartilhavam um ponto crucial em comum. Elas simplesmente desistiam antes do 21º dia. Ou pulavam dias do protocolo. Ou pior ainda, duvidavam da eficácia do processo, minando-o por dentro. Nunca foi a técnica em si que falhou. Foi a ausência de disciplina e de fé inabalável. Por isso eu te pergunto agora, do fundo do coração. Você vai se comprometer a fazer o protocolo completo de 21 dias? Ou vai apenas assistir a este vídeo e logo em seguida esquecer tudo? Porque se você apenas assistir, sem colocar em prática, nada de significativo irá mudar em sua vida. Mas se você aplicar os ensinamentos de Florence Scovel Shinn, você vai provar para si mesmo, de uma vez por todas, que ela estava absolutamente certa e que o agradecimento sincero é a chave mestra que abre todas as portas para uma vida plena e abundante. Eu quero te pedir que faça uma coisa agora mesmo. Vá até a seção de comentários aqui embaixo e escreva com toda a sua força: eu vou fazer os 21 dias. E logo em seguida declare qual será a primeira coisa pela qual você irá expressar sua profunda gratidão amanhã pela manhã. Por exemplo, eu vou fazer os 21 dias. Amanhã, ao acordar, vou agradecer com fervor pelos R$10.000 que estão chegando até mim. Agora! Por quê? Porque, ao fazer uma declaração pública, você firma um compromisso sólido consigo mesmo. E o divino testemunha o seu comprometimento. E sim, ele te cobrará. Mas, acima de tudo, ele te sustentará em cada passo do caminho. Além disso, quando você observa outras pessoas nos comentários fazendo exatamente o mesmo compromisso que você se sente parte integrante de algo muito maior do que você mesmo. E isso, meus amigos, multiplica exponencialmente a força da sua manifestação. Florence sempre ensinava que decretos coletivos possuem 7 vezes mais poder do que decretos individuais. Então, não perca mais tempo. Vá lá agora mesmo. Comente com convicção: eu vou fazer os 21 dias. E escreva a sua primeira expressão de agradecimento sincero. Deixe-me compartilhar com você uma última história inspiradora antes de finalizarmos. No ano de 1940, Florence Scovel Shinn encontrava-se em seu leito de morte. Ela estava com 62 anos de idade. O câncer havia tomado conta de todo o seu corpo. E uma amiga próxima, com o coração apertado, perguntou a ela: Florence, mesmo nesta situação, você ainda consegue agradecer? Florence abriu um sorriso sereno e, com a voz fraca, respondeu: eu agradeço infinitamente pela vida extraordinária que vivi. Eu agradeço por todas as pessoas que tive a honra de tocar com meus ensinamentos. Eu agradeço pelos ensinamentos valiosos que deixarei para as futuras gerações. E eu agradeço acima de tudo, porque sei, com toda a certeza do meu coração, que a morte não é o fim. É apenas a porta de entrada para o próximo nível de existência. 2 horas depois, Florence partiu deste mundo, em completa paz, sem qualquer vestígio de medo, sem um pingo de arrependimento, porque ela escolheu viver em um estado constante de agradecimento sincero, até o seu último suspiro. E a última frase que ela escreveu em seu diário, apenas 3 dias antes de sua partida, foi esta: o agradecimento sincero não é uma mera técnica para conseguir coisas.
é, antes de tudo, uma forma de viver plenamente. E aquele que vive em um estado constante de gratidão nunca, jamais experimentará a escassez em sua vida. Eu não sei exatamente o que você está enfrentando neste momento. Eu não sei se você está lutando contra dívidas, ou enfrentando problemas de saúde, ou se sentindo solitário e incompreendido, ou até mesmo desesperado. Mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Se Florence estivesse aqui conosco agora, ela te diria exatamente o que disse para centenas de pessoas ao longo de sua vida. Pare agora mesmo de agradecer apenas por aquilo que você deseja ter. E comece a agradecer, de todo o seu coração, por aquilo que você já tem em sua vida. Mesmo que ainda seja invisível aos seus olhos. Porque aquilo que é invisível sempre, invariavelmente, se tornará visível. Basta que você pare de duvidar e comece a reconhecer e valorizar as bênçãos que já te foram concedidas. A casa dos seus sonhos já existe. A sua tão sonhada prosperidade financeira já está a caminho. A sua cura milagrosa já aconteceu. A paz interior que você tanto busca já está aqui, ao seu alcance. Você só precisa agradecer com sinceridade e abrir o seu coração para receber todas essas bênçãos. Está consumado. E se você fez o seu compromisso de participar do protocolo dos 21 dias, aqui nos comentários, eu te encontrarei novamente daqui a exatos 21 dias. E você me contará com brilho nos olhos tudo aquilo que conseguiu manifestar em sua vida. Porque eu sei, sem sombra de dúvidas, que você vai manifestar. Não se trata de uma questão de se, mas sim de quando isso irá acontecer. Florence Scovel Shinn nos deixou um mapa detalhado. Agora tudo o que você precisa fazer é seguir este mapa com fé e determinação. Agradecimento sincero, presente, abundante, específico, sem condições, sem fórmulas mecânicas, sem reclamações. Faça isso com dedicação durante 21 dias consecutivos. E depois volte aqui para me contar tudo o que aconteceu em sua vida. Eu te encontro no próximo vídeo. E lembre-se sempre, você não está aqui por acaso. Florence te trouxe até aqui por um motivo. Agora, honre os seus ensinamentos valiosos e aplique-os em sua vida. A vida extraordinária que você tanto almeja já é sua por direito divino. Agora só falta você expressar a sua profunda gratidão por ela.